Capítulo 17. Ao Umami. Se somos felizes ou infelizes. Na noite seguinte, as duas luas continuavam no céu. A maior era a mesma de sempre. Se desconsiderássemos sua estranha coloração branca, como se tivesse acabado de passar por uma montanha de cinzas, era a velha lua que estamos acostumados a ver. A mesma que possui em sua superfície a marca do pequeno grande passo deixado por Neil Armstrong naquele escaldante verão de 1969. Ao lado dela, havia uma outra lua menor, disforme e esverdeada, que se aconchegava timidamente como uma criança mal formada. Ao-Umami achou que não estava regulando bem. Sempre existira apenas uma lua e mesmo hoje só poderia haver uma. Se de repente o número de luas aumentasse para 2, certamente inúmeras mudanças estariam ocorrendo na Terra. A começar por uma drástica alteração no movimento das marés, assunto que estaria sendo amplamente discutido em todo o mundo. Portanto, seria impossível ela ter deixado escapar uma notícia daquela magnitude. Não seria apenas uma questão de mero descuido, como deixar de ler algum artigo de jornal. Mas será que realmente era aquilo? Será que ela poderia afirmar categoricamente, com 100% de convicção? Ao-Umami ficou amuada por um bom tempo. Ultimamente, coisas estranhas aconteciam ao seu redor. Em lugares por ela desconhecidos, o mundo seguia um curso próprio a seu bel prazer. Era como participar de um jogo em que a regra era atuar somente enquanto ela estivesse de olhos fechados. Sendo assim, o fato de existirem duas luas no céu não seria tão estranho. Nesse caso, a pequena lua poderia ter surgido sorrateiramente de algum lugar do universo e, fingindo ser um primo distante, teria se fixado no campo gravitacional da Terra. A polícia renovara os uniformes e substituíra suas armas. Nas montanhas de Yamanashi, ocorrera um violento confronto entre a polícia e um grupo extremista. Tudo acontecera sem que ela soubesse. Fora veiculada a notícia de que os Estados Unidos e a União Soviética construíram em parceria uma base permanente na superfície lunar. Será que aquilo teria alguma relação com o aumento do número de luas? Ao-Umami tentou lembrar se havia algum artigo relacionado a essa segunda lua em algum dos microfilmes que vira na biblioteca. Mas até onde se lembrava, não havia nenhum. Seria ótimo se pudesse perguntar sobre isso para alguém, mas não tinha nenhuma ideia de como e muito menos a quem perguntar. Será que ela podia simplesmente indagar: "Olá, acho que existem duas luas no céu. Será que você poderia dar uma olhada?" Seria uma estupidez. Se de fato o número de luas houvesse aumentado, a pessoa acharia estranho que ela ainda não soubesse disso. Mas, por outro lado, se ainda existe, como sempre existiu, somente uma lua, ela certamente seria taxada de louca. Ao-Umami recostou o corpo na cadeira de alumínio, apoiou as pernas no parapeito da sacada e formulou umas 10 maneiras diferentes de fazer a mesma pergunta. Chegou, inclusive, a treiná-las em voz alta. E todas, sem exceção, soaram igualmente idiotas. Paciência. Se a situação era absurda, formular uma pergunta decente seria impossível. Diante do impasse, ela decidiu temporariamente deixar de lado a questão da segunda lua. Resolveu esperar e ver o que acontecia. Por enquanto, a existência da segunda lua não causava nenhum inconveniente em sua vida prática. Quem sabe um dia, sem que ela se desse conta, a lua não estaria mais lá. Na tarde do dia seguinte, ela foi ao clube em Hiro e deu 2 aulas de artes marciais e uma particular. Ao passar na recepção, recebeu uma mensagem da velha senhora de Azabo, algo muito raro de acontecer.
Ela solicitava que entrasse em contato assim que possível. Como sempre, quem atendeu foi Tamaro. Segundo ele, a velha senhora queria saber se ela poderia transferir para o dia seguinte o programa habitual de exercícios e se ela aceitaria compartilhar um modesto jantar após a atividade. Almami respondeu que poderia ir depois das 4 horas e aceitou com prazer o convite. Ótimo, disse Tamaro. Então, até amanhã, depois das 4. Tamaro, você tem visto a lua? Perguntou Almami. A lua? Perguntou Tamaro. Aquela do céu? É. De uns tempos para cá, não me lembro de ter parado especialmente para contemplá-la. O que tem a lua? Nada demais, disse Almami. Bem, então nos vemos amanhã depois das 4, está bem? Tamaro aguardou alguns segundos antes de desligar o telefone. Naquela noite também havia 2 luas, ambas no segundo dia da fase minguante. Com o copo de brandy na mão, Almami observou-as detidamente, a grande e a pequena, como quem observa as peças de um quebra-cabeça difícil de montar. Quanto mais ela observava o par de luas, maior se tornava a incógnita. Ela bem que gostaria de perguntar diretamente à lua: o que aconteceu para que, de repente, essa lua pequena e esverdeada tenha passado a te fazer companhia? Obviamente, a lua não se daria ao trabalho de responder. A lua, mais que ninguém, sempre observou a Terra bem de perto. Certamente presenciou todos os fenômenos e os acontecimentos ocorridos neste mundo. Mas sempre se manteve calada. Ela se incumbia de carregar consigo o peso do passado com extrema frieza e exatidão. Lá não existe ar nem ventos. O vácuo é perfeito para preservar. Sãos e salvos os registros de memória. Almami ergueu o copo e fez um brinde à lua. Ultimamente você dormiu abraçada com alguém? Perguntou Almami a ela. A lua não respondeu. Você tem amigos? Perguntou Almami. A lua não respondeu. De vez em quando você não se cansa de viver assim tão indiferente? A lua não respondeu. Tamaro recebeu Almami na varanda como de costume. Ontem dei uma olhada na lua, disse Tamaro assim que a viu. É mesmo? Disse Almami. Depois que você me perguntou, fiquei intrigado, mas foi muito bom olhar para a lua depois de tanto tempo. Sente-se uma paz. Você viu a lua junto com o seu namorado? Isso mesmo, disse Tamaro, tocando a lateral do nariz com o dedo. Mas então, o que há de errado com a lua? Não há nada de errado, respondeu Almami. E, escolhendo cautelosamente as palavras, disse: é que ultimamente ando intrigada com ela. Sem nenhum motivo? Sem nenhum motivo, respondeu Almami. Tamaro concordou balançando a cabeça, mas parecia desconfiar de algo. Ele não acreditava em coisas desprovidas de motivo. No entanto, não quis insistir e, como sempre, ele a conduziu até o solário, caminhando alguns passos à frente. A velha senhora vestiu um agasalho esportivo de jersey e, sentada numa poltrona, lia um livro, ouvindo a música instrumental Lágrima, de John Dowland. Era uma das músicas preferidas da velha senhora. Almami já conhecia a melodia por tê-la ouvido diversas vezes.
Desculpe-me a mudança de última hora, disse a velha senhora. O certo seria avisá-la com maior antecedência, mas é que ontem, por acaso, aconteceu devagar este horário. Não se preocupe, por mim está tudo bem, disse Almami. Tamaro trouxe na bandeja um bule com chá de ervas e o serviu em 2 belíssimas xícaras. Em seguida, retirou-se do solário e fechou a porta. A velha senhora e Almami tomaram o chá tranquilamente, ouvindo a música de Downland e contemplando as azaleias que floresciam como labaredas no jardim. Toda vez que Almami visitava o solário, ela se sentia em outro mundo. A impressão era de que o ar se tornava mais denso e as horas fluíam de um modo incomum. Quando ouço esta música, às vezes sou tomada por uma estranha sensação em relação ao tempo, disse a velha senhora como se lesse os pensamentos de Almami. E pensar que homens de 400 anos atrás escutavam a mesma música que escutamos agora não te causa estranhamento? É mesmo, respondeu Almami. Mas, pensando assim, podemos dizer que há 400 anos as pessoas também observavam a mesma lua de hoje. Antes de concordar, a velha senhora olhou para Almami com uma sutil expressão de surpresa. Realmente, você está coberta de razão. Se pensarmos assim, o fato de estarmos aqui escutando a mesma música de 4 séculos atrás não chega a ser tão estranho. Pode-se dizer que a lua é praticamente a mesma. Ao dizer isso, Almami observou o rosto da velha senhora, mas seu comentário parecia não ter despertado especial interesse nela. A música deste CD foi executada com instrumentos antigos, explicou a velha senhora. Foram utilizados os mesmos instrumentos e a mesma partitura daquela época. Isso significa que o som que ouvimos é praticamente igual ao que se ouvia naquela época. É como a lua. Almami disse: as coisas podem ser as mesmas, mas o modo como as pessoas de antigamente a percebiam teria sido muito diferente do de hoje. Naquela época, a escuridão da noite devia ser muito mais profunda, de um intenso breu e, consequentemente, a lua era vista como algo muito maior, muito mais claro e mais reluzente.
As pessoas, obviamente, não tinham discos, fitas cassete e tampouco CDs. No dia a dia, elas não tinham condições de ouvir uma música de tão boa qualidade a qualquer hora e no momento desejado. Ouvir música era algo muito especial. Você tem razão. Admitiu a velha senhora. O fato de vivermos num mundo como o de hoje, com muitas comodidades, deve ter embrutecido nossa sensibilidade. Não acha? A lua pode até ser a mesma, mas nós a enxergamos de maneira diferente. 4 séculos atrás, talvez tivéssemos um espírito mais desenvolvido e mais conectado à natureza. Mas naquela época o mundo era cruel. Mais da metade das crianças morriam cedo antes de se tornarem adultas, vítimas de epidemias ou desnutrição. As pessoas morriam ainda muito jovens devido a doenças como poliomielite, tuberculose, varíola e sarampo. No povo, poucos conseguiam chegar aos 40 anos. As mulheres tinham muitos filhos e, aos 30, perdiam os dentes e ficavam como velhas. Para se manterem vivos, muitas vezes tinham de apelar para a violência. As crianças, desde pequena, eram obrigadas a fazer serviços tão pesados que seus ossos chegavam a deformar-se, e a prostituição de meninas era algo corriqueiro. Creio que a dos meninos também. A maioria das pessoas vivia no limite da subsistência, num mundo totalmente à parte, alheio à sensibilidade e à elevação espiritual. As ruas das cidades estavam repletas de deficientes físicos, mendigos e criminosos. Pouquíssimas eram as pessoas em condição de contemplar a lua, emocionar-se com uma peça de Shakespeare ou ouvir uma música tão bela como a de Downland. A velha senhora sorriu. Você é uma pessoa muito interessante. Almami disse: sou uma pessoa totalmente normal, mas é que gosto de ler livros, sobretudo os de história. Eu também gosto dos livros de história. Eles basicamente nos ensinam que somos os mesmos de sempre. Não importa se ontem ou hoje. Diferenças podem existir quanto às roupas e ao estilo de vida, mas em relação ao que pensamos e fazemos, as diferenças são mínimas. Os seres humanos, no final das contas, não passam de meros veículos, apenas um local de passagem para os genes. Eles transitam de pessoa para pessoa, de geração a geração, como se substituíssem cavalos fatigados por novos. Não sabem discernir entre o bem e o mal. Para eles, pouco importa se somos felizes ou infelizes. Somos apenas um meio. O que realmente importa para os genes é saber o que de fato é proveitoso para eles.
Mesmo assim, cabe a nós refletir o que vem a ser o bem e o mal, não é? A velha senhora concordou, meneando a cabeça. Isso mesmo. Os homens não podem deixar de refletir sobre isso, a despeito de os genes controlarem substancialmente nosso modo de viver. É claro que isso gera contradição. E dizendo isso, a velha senhora abriu um sorriso. A conversa sobre história encerrou-se aí. As duas terminaram o chá e passaram a praticar artes marciais. A conversa sobre história encerrou-se aí. As duas terminaram o chá e passaram a praticar artes marciais. Nesse dia, elas fizeram uma refeição frugal na mansão. A refeição que ofereço é bem simples. Espero que não se importe, disse a velha senhora. Claro que não, respondeu Almami. Tamaro trouxe o jantar no carrinho. A refeição provavelmente fora preparada por um cozinheiro profissional, mas a incumbência de servir a mesa era de Tamaro. Ele abriu o vinho branco no balde de gelo e, com as mãos experientes, serviu nas taças. A velha senhora e Almami provaram o vinho. O aroma era bom e a temperatura estava perfeita. No jantar foram servidos aspargos brancos cozidos no vapor, salada niçoise e omelete com carne de caranguejo. À parte, pão francês e manteiga. Os ingredientes eram todos frescos e saborosos. A quantidade servida também foi suficiente para satisfazer o apetite. A velha senhora sempre comia muito pouco. Ela manejava elegantemente o garfo e a faca e, como um passarinho, levava pequenas porções à boca. Enquanto jantavam, Tamaro aguardava num canto distante da sala. Almami sempre admirava a proeza com que ele conseguia apagar totalmente sua presença por tanto tempo, a despeito de sua imponência. Durante a refeição, as duas, concentradas no ato de comer, mantiveram conversas entrecortadas. Uma música tocava suavemente ao fundo. Um concerto para violoncelo de Haydn. Outras das composições preferidas da velha senhora. Os pratos foram recolhidos e, na sequência, Tamaro trouxe o café. Quando estava para se afastar da mesa após servi-las, a velha senhora voltou-se para ele e chamou-o, erguendo o dedo. Por hoje está dispensado. Muito obrigada. Tamaro fez uma breve reverência, abaixando discretamente a cabeça, e retirou-se da sala sem fazer barulho. A porta se fechou delicadamente. Enquanto as duas tomavam café, o disco terminou e um renovado silêncio invadiu a sala. A confiança entre nós é mútua, não é? Indagou a velha senhora. Almami concordou de maneira breve e sem ressalvas. Compartilhamos um segredo importante, disse a velha senhora. Em outras
palavras, entregamos nossas vidas uma à outra. Almami concordou, guardando silêncio. Tinha sido nessa mesma sala que Almami revelara seu segredo para a velha senhora. Almami jamais esqueceria aquela data. Ela sabia que algum dia teria de confessar para alguém o fardo que carregava no coração, pois o ônus de viver com aquilo beirava o insuportável. Por isso, quando a velha senhora lhe dera a oportunidade de se abrir, Almami revelara o segredo que guardara 7 chaves durante tanto tempo. Contou-lhe que sua melhor amiga tinha sido vítima da violência doméstica do marido durante muitos anos e, por conta disso, perder o equilíbrio emocional. Sem ter como fugir, no auge do desespero acabou se suicidando. Um ano após a morte da amiga, Almami inventou um pretexto para ir até a casa do sujeito. Habilmente, criou as condições propícias para matá-lo, espetando uma agulha bem fina na nuca. Bastou um único furo que não deixou ferimentos nem provocou hemorragia. A morte foi descrita como decorrente de uma doença. Ninguém levantou suspeitas. Almami nunca pensou ter feito algo errado e mesmo hoje pensava o mesmo. Não tinha peso na consciência. Nem por isso, o fato de usurpar a vida de alguém deixava de ser menos pesado a ela. A velha senhora ouviu atentamente a longa confissão de Almami. Aguardou em silêncio ela contar, muitas vezes com dificuldades para se exprimir, tudo o que acontecera. Somente após ouvir toda a história é que a velha senhora fez perguntas pontuais sobre passagens que não tinham ficado muito claras. Depois, estendeu os braços e segurou a mão de Almami durante um bom tempo. Você fez a coisa certa, disse ela pausadamente, para que suas palavras fossem assimiladas por Almami. Se ele continuasse vivo, mais cedo ou mais tarde faria o mesmo com outra mulher. Esse tipo de homem sempre consegue encontrar uma nova vítima. Eles continuarão fazendo a mesma coisa várias e várias vezes. Você cortou mal pela raiz. Não se trata de mera vingança pessoal. Não se preocupe. Almami cobriu o rosto com as mãos e chorou durante algum tempo. Chorou por Tamaki. A velha senhora pegou um lenço e enxugou suas lágrimas. É uma estranha coincidência, disse a velha senhora com a voz calma, sem hesitar. Eu também tive de apagar uma pessoa por razões muito parecidas. Almami ergueu o rosto e olhou a velha senhora. As palavras custavam-lhe a sair. O que ela quer dizer com isso? Pensou. A velha senhora prosseguiu. É claro que não foi com minhas próprias mãos. Não tenho força física e tampouco conheço uma técnica especial como você. Apaguei
essa pessoa com os recursos que me eram disponíveis. No entanto, não existe nenhuma prova concreta. Se eu, porventura, confessar o que fiz, será impossível levantar qualquer tipo de prova contra mim. Assim como no seu caso, se realmente existe um julgamento após a morte, será Deus quem irá me julgar. Mas disso não tenho medo. Não fiz nada de errado. Posso justificar os meus atos diante de qualquer um. A velha senhora suspirou aliviada e continuou. Agora eu e você compartilhamos um segredo muito importante uma da outra, não é? Almami continuava sem entender o que a velha senhora lhe contara. Como assim? Apagou uma pessoa? Seu rosto perdia aos poucos a expressão normal, num estado de profunda indagação e intenso choque. Para tranquilizá-la, a velha senhora continuou a conversa com a voz ainda mais serena. Para tranquilizá-la, a velha senhora continuou a conversa com a voz ainda mais serena. A filha da velha senhora também havia se matado em circunstâncias muito parecidas com as de Tamaki. Ela casara-se com o homem errado. A velha senhora sabia desde o começo que o casamento não daria certo. Para ela, era evidente que o homem tinha uma alma desvirtuada. Ele já vinha causando problemas e a origem deste padrão de comportamento tinha motivações profundamente enraizadas. Mesmo assim, ninguém conseguiu evitar o casamento. Como era de se esperar, a violência doméstica tornou-se corriqueira. Sua filha foi perdendo a autoestima, a confiança e, sentindo-se encurralada, entrou em depressão. O marido minou suas forças, cortou sua independência. Ela passou a viver no inferno como uma formiga presa numa bacia de areia sem chances de escapar. Então, certo dia, ela tomou uma grande quantidade de calmantes com uísque. Na autópsia, foram encontradas marcas de violência pelo corpo, hematomas provocados por espancamento e golpes muito violentos, fraturas de ossos e inúmeras queimaduras com pontas de cigarro. Os pulsos tinham marcas de terem sido fortemente amarrados. O homem parecia gostar de usar cordas. Os mamilos estavam deformados. O marido foi chamado para depor. Em parte assumiu os atos de violência, mas alegou veementemente que eram parte dos jogos sexuais que ele, com o consentimento da esposa, praticava e de que ela gostava muito. No final das contas, assim como no caso de Tamaki, a polícia não pôde acusá-lo legalmente. A esposa não havia dado queixa e já se encontrava morta. O marido tinha uma boa posição social e um ótimo advogado criminalista para assessorá-lo, e a causa da morte foi confirmada como suicídio, sem margem para contestações. Você o matou? Almami ousou perguntar. Não, eu não matei esse homem. Ainda sem entender direito a história, Almami observava em silêncio a velha senhora, que em seguida continuou. O ex-marido de minha filha, aquele desgraçado, ainda vive. Todas as manhãs ele acorda em sua cama e caminha com suas próprias pernas pelas ruas.
A minha intenção não é matá-lo. Fez uma pausa enquanto a umami assimilava o que ela havia dito. O que fiz com meu ex-genro foi destruí-lo socialmente, destruí-lo total e completamente. Posso dizer que tenho esse tipo de poder. Ele era um fraco, apesar de ser inteligente, eloquente e ter um certo prestígio social, nunca deixou de ser um tipo fraco e vulgar. Homens extremamente violentos em casa com as mulheres e as crianças, com certeza têm personalidade fraca. É justamente por isso que fazem questão de procurar pessoas mais fracas para torná-las suas vítimas. Destruí-lo foi uma tarefa fácil. Uma vez destruído, esse tipo de sujeito jamais consegue se erguer novamente. A minha filha morreu há muito tempo, mas até hoje eu vigio atentamente. Jamais tiro os olhos dele. Quando começa a se recuperar, eu simplesmente não permito que isso aconteça. Ele pode até estar vivo, mas não passa de um cadáver ambulante. É uma pessoa incapaz de se suicidar. Falta-lhe coragem para tanto. Este é o meu jeito de agir. Não quero simplesmente matá-lo. O que quero é mantê-lo vivo e fazê-lo sofrer muito, sem piedade, sem descanso, sem, contudo, chegar a matá-lo. É como se eu estivesse esfolando lentamente sua pele, mas a pessoa que eu tive de apagar é outra. Tive razões práticas que me levaram a mandá-la para um outro lugar. A velha senhora retomou as explicações, voltando-se para o umami. Um ano após o suicídio da filha, a velha senhora fundou um abrigo particular para mulheres que, como sua filha, eram vítimas de violência doméstica. Ela possuía um pequeno prédio de apartamentos de 2 andares num terreno contíguo à mansão de Azabo. No início, sua intenção era de demoli-lo, razão pela qual estava desocupado. Mas, em vez disso, resolveu fazer uma breve reforma e o transformou em um abrigo para acolher as mulheres que não tinham para onde ir. Ela mantinha um escritório de advocacia no centro de Tóquio, com salas de apoio às vítimas de violência doméstica, e uma equipe de voluntários que se revezavam no atendimento às mulheres por meio de entrevistas e aconselhamentos por telefone. Era esse escritório que entrava em contato com a velha senhora quando alguma mulher necessitava urgentemente ser encaminhada para o abrigo. Muitas traziam seus filhos ainda pequenos e dentre as crianças na faixa dos 10 anos havia algumas que tinham sofrido abusos sexuais do próprio pai. Elas ficavam alojadas no abrigo até conseguir um local seguro para se acomodarem. O abrigo oferecia o básico para o dia a dia, alimentação e vestuário.
As mulheres ajudavam-se mutuamente numa espécie de vida comunitária. Quem arcava pessoalmente com todas essas despesas era a velha senhora. Advogados e consultores visitavam o abrigo periodicamente para orientá-la sobre os procedimentos a serem tomados. A velha senhora também costumava visitar o abrigo quando a sua agenda permitia, e nessas ocasiões ouvia as histórias de cada uma das mulheres, dando-lhes conselhos caso a caso. Eventualmente, ela também as ajudava a encontrar emprego ou procurava um local seguro para que pudessem seguir com a vida. Se porventura surgisse algum problema em que se exigisse uma intervenção física, Tamaro era requisitado para resolvê-lo. Por exemplo, havia casos em que o marido descobria o paradeiro da esposa e vinha buscá-la para levá-la à força. Em casos assim, Tamaro era a pessoa mais indicada para resolver a situação de modo rápido e eficiente. Mas sempre há aqueles casos que nem eu nem Tamaro conseguimos resolver e em que tampouco podemos contar com a ajuda efetiva da lei, disse a senhora. Com o decorrer da conversa, Almami notou que o rosto da velha senhora adquiria uma luminosidade estranhamente acobreada e aquela costumeira imagem de gentileza e elegância desapareceu por completo, dando lugar a algo que ultrapassava uma simples expressão de raiva e ódio. Algo que provavelmente existia no âmago de seu ser na forma de um caroço pequeno, rígido e sem nome. Mas, a despeito dessa mudança, sua voz mantinha o habitual tom de serenidade. É claro que o discernimento para decidir se uma pessoa deve ou não existir não pode ser pautado somente pelo lado prático, ou seja, não se pode considerar apenas o fato de que, se o marido morrer, o processo do divórcio será bem mais fácil e o dinheiro do seguro será rapidamente liberado. A ação só deve ser levada a cabo como um último recurso, após considerar meticulosamente todos os fatores de modo imparcial, ou seja, somente após concluir seguramente que o homem não merece compaixão. Parasitas que, para viver, sugam o sangue das pessoas mais fracas. Homens de mentes vis, sem possibilidade de cura nem vontade de se reabilitar. Enfim, todos aqueles que não valem para permanecer neste mundo. Homens de mentes vis, sem possibilidade de cura nem vontade de se reabilitar. Enfim, todos aqueles que não valem para permanecer neste mundo. A velha senhora cerrou os lábios e durante um bom tempo fixou o olhar em Almami, como se tentasse enxergar além de uma parede de pedra. Em seguida disse calmamente: esse tipo de pessoa precisa desaparecer de alguma forma sem chamar a atenção da sociedade. E isso é possível? Há várias maneiras de apagar uma pessoa, disse a velha senhora, selecionando as palavras. Dito isso, fez uma longa pausa.
Eu tenho um certo jeito de fazer com que elas desapareçam. Sei como fazer isso. Almami ficou um bom tempo pensando sobre o que acabara de ouvir, mas o modo de a velha senhora se expressar era vago demais. Ela prosseguiu. Cada uma de nós perdeu uma pessoa que nos era muito importante e de uma maneira absurda, o que nos deixou profundamente machucadas, apesar de a ferida jamais cicatrizar. Não podemos ficar sentadas somente a observá-la. É preciso levantar e partir para a ação seguinte. Não se trata de vingança pessoal, mas de uma ação em prol da justiça no mais amplo sentido da palavra. O que você me diz? Gostaria de me ajudar a realizar o trabalho? Preciso de uma colaboradora competente e de confiança. Uma pessoa com quem eu possa compartilhar os segredos e que abrace essa missão junto comigo. Almami levou certo tempo para organizar mentalmente e assimilar o que acabara de ouvir. A confissão da velha senhora e sua proposta eram igualmente inusitadas, tanto que Almami precisou de tempo para tentar entender o que sentia em relação àquilo tudo. Enquanto aguardava a resposta, a velha senhora manteve-se em silêncio, sem se mover da cadeira, apenas observando Almami. A velha senhora não tinha pressa, parecia ter todo o tempo do mundo. Ela certamente está vivendo uma espécie de loucura, pensou Almami. Mas não é louca nem doente mental. Não, é uma pessoa extremamente imparcial e, em seu modo de pensar, equilibrada emocionalmente e também já deu provas de discernimento. Portanto, é algo muito parecido com a loucura, mas não necessariamente a própria loucura. Talvez seja algo muito próximo do sentimento de intolerância. Neste momento, o que a velha senhora deseja é compartilhar comigo sua loucura ou intolerância, esperando de mim a mesma imparcialidade. A velha senhora acredita que eu tenho condições para isso. Quanto tempo Almami refletiu sobre isso? Enquanto estivera concentrada, mergulhada em seus pensamentos, perdera a noção de tempo. Apenas seu coração marcava o tempo num ritmo regular, pautado em batidas secas. Almami visitou inúmeros cubículos existentes dentro dela, rememorando o passado como um peixe a retornar para a nascente, nadando contra a correnteza. Nesses locais encontrou cenários familiares e cheiros há tempo esquecidos. Em algum deles sentiu uma agradável saudade, em outros uma terrível dor. De repente, surgiu um pequeno feixe de luz que atravessava seu corpo. Foi então que ela sentiu uma estranha sensação, como se de uma hora para outra se tornasse transparente. Ao incidir a luz sobre sua mão, viu que conseguia enxergar através dela. De repente, sentiu que seu corpo estava leve. Foi exatamente nesse momento que Almami pensou: se ela se entregasse a essa loucura ou intolerância e com isso seu corpo fosse destruído e o mundo desaparecesse, o que ela realmente teria a perder? Entendi, disse Almami. Após morder os lábios, longamente disse: se eu puder fazer algo, gostaria de ajudá-la.
A velha senhora estendeu os braços e segurou firmemente as mãos de Almami. A partir de então, passaram a compartilhar os segredos e abraçar essa missão. Esse algo que se assemelhava à loucura. Não, esse algo que era a própria loucura. Porém, Almami não sabia quais seriam os limites do que se poderia considerar loucura ou não, em parte porque os homens que elas mandavam para o mundo distante eram aqueles que, de todos os pontos de vista, não mereciam compaixão. Não faz muito tempo que você mandou aquele homem no hotel de Shibuya para o outro mundo, disse a velha senhora com sua habitual serenidade. Quando ela dizia mandou para o outro mundo, era como se estivesse falando sobre o transporte de um móvel em uma mudança. Daqui a 4 dias fará exatamente 2 meses, disse Almami. Ainda não se passaram 2 meses? Continuou a velha senhora. Eu não deveria estar pedindo a você que fizesse um novo trabalho tão cedo. O ideal seria esperar no mínimo 6 meses. Se o intervalo de tempo for muito pequeno, isso lhe trará uma enorme sobrecarga emocional. Como eu poderia dizer? O que você faz não é comum. E as pessoas podem começar a desconfiar caso a quantidade de homens morrendo de ataque no coração aumente muito, principalmente se eles tiverem alguma relação com as mulheres do abrigo pelo qual sou responsável. Almami sorriu discretamente e em seguida comentou: Neste mundo existem muitas pessoas desconfiadas. A velha senhora retribuiu-lhe o sorriso e disse: Como você já deve saber, sou uma pessoa extremamente cautelosa. Não confio na casualidade, possibilidade ou sorte. Sempre procuro resolver as coisas de forma pacífica e somente em último caso é que recorro àquilo. Uma vez que me vejo forçada a colocar aquilo em prática, elimino todos os riscos possíveis e imaginários. Estudo minuciosamente as possibilidades com riqueza de detalhes e só lhe peço o serviço quando tudo estiver certo e sob controle. É por isso que nunca tivemos nenhum contratempo, não é? Realmente, confirmou Almami. A velha senhora tinha razão. Das vezes anteriores, Almami se dirigia ao local combinado, levando consigo seu instrumento. As condições do local eram previamente estudadas com muita atenção. Ela enfiava uma agulha de ponta extremamente fina num ponto específico da nuca do homem e, após se certificar de que tinha sido mandado para o outro mundo, ela deixava o local. Tudo transcorria rigorosamente como planejado, com a máxima perfeição. No entanto, quanto ao próximo caso, sinto dizer que preciso lhe pedir para fazer o serviço sem o habitual respaldo que costumo lhe dar. Desta vez,
Além de enfrentar as dificuldades de elaborar uma agenda, temos também o agravante de não conseguir obter informações precisas para preencher algumas lacunas. Isso significa que, possivelmente, não vamos conseguir te oferecer as condições ideais para o trabalho. É uma situação pouco diferente. É uma situação um pouco diferente. Diferente como? Esse homem não possui uma posição comum, disse a velha senhora, escolhendo as palavras. Para começar, ele tem um forte esquema de segurança. É um político? A velha senhora discordou, balançando a cabeça. Não, ele não é um político. Sobre esse assunto vamos conversar numa outra hora. Tentei levantar outras possibilidades para não ter de lhe pedir isso, mas nenhuma me pareceu satisfatória. Se agimos do jeito convencional, o plano não dará certo. Sinto muito, mas não vejo outra saída a não ser pedir que você o faça. É um trabalho urgente? Perguntou ao Mami. Não, não é urgente. Não há uma data específica, mas quanto mais tempo passar, maior será o número de pessoas que sofrerão. E a chance de podermos agir é bem limitada. É impossível prever quando teremos uma outra oportunidade. Através da janela via-se a escuridão e o silêncio preenchia o solário. Será que a lua já apareceu? Pensou Almami. De onde se sentava, não conseguia vê-la. A velha senhora quebrou o silêncio. Pretendo explicar a você em detalhe as circunstâncias deste caso, mas antes disso quero que você conheça uma pessoa. Vamos até lá nos encontrar com ela. Ela mora no abrigo? Perguntou ao Mami. A velha senhora inspirou lentamente e emitiu um som tênue do fundo da garganta. Seus olhos refletiam um brilho especial que Almami nunca havia visto. Há 6 semanas ela foi trazida aqui por recomendação do escritório de apoio. Durante as primeiras 4 semanas, ela estava em estado de choque e não disse uma única palavra. Parecia ter perdido totalmente a habilidade de falar. As únicas informações que conseguimos obter foi seu nome e idade. Ela foi encontrada em estado lastimável
dormindo na estação de trem, somente após ter sido encaminhada para as autoridades policiais e passar por algumas instituições é que foi trazida até nós. Desde então, estou tentando me aproximar dela sem pressa. Levei muito tempo para fazê-la entender que aqui era um local seguro, que não precisava ter medo. Agora ela já consegue falar alguma coisa. Ainda fala de modo confuso e entrecortado, mas juntando uma frase aqui e outra ali, conseguimos entender, ainda que superficialmente, o que fizeram com ela. Sofreu atrocidades difíceis de verbalizar, algo realmente lamentável. É um outro caso de violência do marido? Não, disse a velha senhora com a voz ressequida. Ela tem somente 10 anos. A velha senhora e a umami atravessaram o jardim, abriram uma pequena portinhola trancada à chave e passaram ao terreno contíguo onde havia o abrigo. A construção era de madeira e os apartamentos eram pequenos. Antes, a casa servia principalmente de moradia para os inúmeros empregados que trabalhavam na mansão. Era uma construção de 2 pavimentos e, apesar de ter estilo, estava um pouco velha para ser alugada para terceiros. Mas servia muito bem como local de refúgio temporário para mulheres que não tinham para onde ir. Um enorme e antigo carvalho estendia seus galhos como se protegesse a casa, e a porta de vidro da entrada era belamente decorada. Ao todo, eram 10 quartos. Havia períodos em que a casa ficava lotada, em outros, vazia, mas geralmente era ocupada por 5 a 6 mulheres. Naquele momento, metade das janelas estavam com as luzes acesas. A não ser por vozes ocasionais de crianças, o silêncio reinava de modo estranhamente absoluto. Tinha-se a impressão de que a própria casa parecia conter a respiração. Nela não se ouviam os sons habituais do cotidiano. Próximo ao portão ficava preso uma fêmea de pastor alemão que grunhia e latia quando alguém se aproximava. Era difícil saber quem a adestrara para latir forte quando algum homem se aproximava. Mas a pessoa de quem ela mais gostava era Tamaro. Quando a velha senhora se aproximou, a cachorra imediatamente parou de latir e, arfando, começou a abanar o rabo em nítida alegria. A velha senhora se curvou e deu leves batidinhas em sua cabeça. A umami também se curvou e coçou suas orelhas. A cachorra conhecia a umami. Ela era muito inteligente e, não se sabe por quê, adorava comer espinafre. Em seguida, a velha senhora abriu a porta do terraço com a chave. Uma das residentes é quem cuida da menina, disse a velha senhora. Elas dormem no mesmo quarto e, na medida do possível, peço que não tire os olhos da menina. No momento, achamos melhor não deixá-la sozinha. No abrigo, as mulheres ajudavam-se nas tarefas cotidianas e eram implicitamente incentivadas a falar de suas experiências e a compartilhar a dor que sentiam. Com isso, muitas conseguiam se recuperar de modo gradativo e natural.
As mulheres que moravam havia mais tempo explicavam a rotina da casa para as recém-chegadas e lhes davam os artigos de primeira necessidade. Elas se revezavam na limpeza e no preparo das refeições. Entre elas, havia uma ou outra que preferia se isolar e se recusava a compartilhar sua experiência. Nesses casos, a privacidade e o silêncio eram respeitados. Mas a maioria delas gostava de interagir e conversava abertamente sobre suas experiências com mulheres que haviam enfrentado situações semelhantes. No abrigo era proibido beber, fumar ou permitir o acesso de pessoas estranhas. Com exceção dessas restrições, não havia nenhuma outra regra realmente importante. Na casa havia um telefone e uma televisão que ficavam na sala próxima à entrada. Ali havia também um conjunto de sofás antigos e uma mesa de jantar. A maioria das mulheres parecia passar grande parte do tempo naquele espaço. Mas dificilmente a televisão ficava ligada, e mesmo quando estava, o volume era mantido bem baixo, a ponto de quase não se ouvi-la. As mulheres normalmente preferiam ler livros ou jornais, tricotar ou conversar bem baixinho. Entre elas havia quem ficasse o dia todo pintando. Era um espaço estranho, um espaço de transição que mediava o mundo real e o mundo após a morte, onde a luz pairava sombria e estagnada, independentemente de o dia estar ensolarado ou nublado, de ser dia ou noite. Toda vez que a umami entrava na sala, ela se sentia como um peixe fora d'água, uma intrusa insensível num clube exclusivo. A solidão que aquelas mulheres sentiam tinha uma origem diferente da dela. Toda vez que a umami entrava na sala, ela se sentia como um peixe fora d'água, uma intrusa insensível num clube exclusivo. A solidão que aquelas mulheres sentiam tinha uma origem diferente da dela. Assim que a velha senhora entrou na sala, as 3 mulheres que ali estavam imediatamente se levantaram. Era visível o profundo respeito que nutriam por ela. A senhora pediu que voltassem a se sentar. Por favor, fiquem à vontade. Só vim trocar umas palavrinhas com Tsubasa. Ela está no quarto, informou uma mulher que aparentava ter a mesma idade de Aomami. Tinha os cabelos longos e lisos. Ela está com Saeko. Parece que ainda não quer descer, disse uma outra um pouco mais velha. Ainda deve levar algum tempo, disse a velha senhora, esboçando um leve sorriso. As 3 mulheres concordaram, apenas meneando a cabeça. Elas sabiam muito bem o que significava levar algum tempo. Ao subir as escadas e entrar no quarto, a velha senhora pediu licença para que a mulher pequena e franzina que ali estava as deixasse conversar a sós com a menina. A mulher, chamada Saeko, esboçou um sorriso apático e, ao sair, fechou a porta e desceu as escadas. Com isso, a velha senhora e a umami ficaram sozinhas com a menina de 10 anos chamada Tsubasa. As 3 sentaram em torno da mesa de refeições que havia no quarto. Cortinas de tecido grosso cobriam a janela. Esta moça se chama Aomami, disse a velha senhora. Não se preocupe, ela trabalha comigo. A garota olhou rapidamente o rosto de Aomami e em seguida concordou balançando discretamente a cabeça. Um gesto sutil demais que passaria facilmente despercebido. Esta é Tsubasa, apresentou a velha senhora e na sequência perguntou: há quanto tempo você está aqui conosco? A menina balançou levemente a cabeça, dando a entender que não sabia. O movimento não chegava a 1 centímetro. 6
semanas e 3 dias, respondeu a velha senhora. Você pode não contar os dias, mas eu os conto direitinho. Sabe por quê? A menina novamente balançou milimetricamente a cabeça. Em certas situações, o tempo é algo muito importante, respondeu a velha senhora. O fato de controlá-lo pode se tornar algo muito significativo. Aos olhos de Aomami, Tsubasa era como qualquer outra criança, talvez um pouco mais alta do que as meninas da mesma idade, mas era magra e ainda não tinha seios. Parecia num estado crônico de desnutrição. Seu rosto não era feio, mas parecia muito debilitado. Seus olhos eram como janelas embaçadas que impossibilitavam ver o que havia no interior. De vez em quando, seus lábios secos e finos se mexiam nervosamente, tentando formular palavras que não se transformavam em sons. A velha senhora tirou uma caixa de chocolates que trouxera dentro de um saco de papel. Na tampa havia a paisagem dos Alpes suíços. Ao todo eram 12 belíssimos chocolates de diferentes formatos. A velha senhora deu uma a Tsubasa, outro ao Aomami e, por fim, pegou um para si, que levou à boca. Aomami também comeu. A menina, após observá-las, colocou o seu na boca. As 3 mantiveram-se em silêncio enquanto comiam o chocolate. Você se lembra de quando tinha 10 anos? Perguntou a velha senhora, dirigindo-se ao Aomami. Lembro muito bem, respondeu Aomami. Naquele ano, ela segurou a mão de um menino e jurou amá-lo para sempre. Meses depois, menstruou pela primeira vez. Foi uma época de muitas mudanças. Ela também se afastou da religião e decidiu cortar os laços com os pais. Eu também me lembro, disse a velha senhora. Quando eu tinha 10 anos, meu pai me levou para Paris e morei lá durante 1 ano. Naquela época, ele trabalhava no corpo diplomático. Morávamos num antigo apartamento próximo ao Jardim de Luxemburgo. Estávamos no final da Primeira Guerra Mundial e nas estações de trem havia muitos soldados feridos, entre eles, inclusive, crianças e idosos. Em qualquer estação do ano, Paris é considerada uma cidade maravilhosa, mas a única imagem que guardo dela é de um cenário tingido de sangue, enquanto a batalha na linha de frente continuava acirrada. Pessoas que perderam pernas, braços e olhos vagavam pelas ruas feito almas penadas. O que me chamava a atenção eram as tiras brancas dos soldados enfaixados e a braçadeira de luto das mulheres. As carroças levavam para o cemitério muitos caixões novos e durante o trajeto as pessoas no caminho se calavam, desviando o olhar. A velha senhora projetou os braços sobre a mesa. A menina, após pensar um pouco, estendeu as mãos que até então estavam em seu colo e as colocou sobre as mãos da velha senhora. A senhora as segurou. Provavelmente, quando era criança, seu pai ou sua mãe também deviam ter segurado firmemente suas mãos toda vez que se deparavam com as carroças empilhadas de caixões pelas ruas de Paris.
Para encorajá-la, eles também deviam dizer que ela não se preocupasse, pois estava num lugar seguro. Os homens produzem diariamente milhões de espermatozoides, disse a velha senhora voltando-se para o Umami. Você sabia disso? Não sabia que era tanto, respondeu a Umami. Eu não saberia dizer a quantidade exata, mas sei que são muitos. Os homens liberam tudo isso de uma só vez, mas a quantidade de óvulos maduros que a mulher produz é limitada. Você sabe quantos são? Não sei a quantidade correta. Durante a vida não passam de 400, disse a velha senhora. Os óvulos não são reproduzidos mensalmente. Eles estão armazenados dentro da mulher desde o nascimento. Após a primeira menstruação, todo mês um deles amadurece e é liberado. Esta menina também tem óvulos armazenados dentro de si. Como ela ainda não menstruou, eles deveriam estar intocados, devidamente guardados numa espécie de gaveta. A função desses óvulos é acolher espermatozoides e ser fertilizados. A Umami assentiu. A grande diferença de mentalidade entre homens e mulheres parece vir dessa distinção entre os aparelhos reprodutores. Do ponto de vista estritamente fisiológico, nós, mulheres, vivemos com o objetivo premente de proteger essa quantidade limitada de óvulos. Isso vale tanto para você como para mim e também para esta menina, disse a velha senhora. Esboçando um leve sorriso, acrescentou: no meu caso, obviamente, tenho de usar o passado. Vivia com este objetivo. A Umami fez um rápido cálculo mental e constatou que ela já tinha liberado cerca de 200 óvulos e que restava apenas a outra metade, possivelmente com o rótulo de reservado. Mas os óvulos desta menina jamais poderão ser fecundados, disse a velha senhora. Semana passada, ela foi examinada por um médico de minha confiança. Seu útero foi destruído. A Umami fitou a velha senhora com uma expressão de dor e, em seguida, olhou a menina. As palavras custavam-lhe a sair. Destruído? Isso mesmo, destruído, respondeu a velha senhora. Mesmo que ela se submeta a uma cirurgia, o útero não poderá ser recuperado. Mas quem foi que fez isso? Perguntou a Umami. Ainda não temos respostas, respondeu a velha senhora. O povo pequenino, disse a menina.